Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem está ao vivo e olá para quem está assistindo gravado. Hoje a gente vai falar sobre sucesso. Lembrando que eu já fiz uma live sobre sucesso, hoje é a segunda, e eu vou falar principalmente da relação com o pai. Também vou usar o filme do Elton John como base, tá? Então quem assistiu esse filme, que é sensacional, vai poder pegar várias referências aí. E vou falar um pouquinho também da vida comum versus vida extraordinária, o porquê que muitas pessoas acabam sendo pescadas aí por esse mundo de sucesso, né? De fama. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. Hoje é dia de conversa sistêmica. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paula Martins, sou consteladora familiar sistêmica, mas trabalho com conhecimento sistêmico aplicado de uma forma prática na vida como um todo, principalmente focada no processo de amadurecimento, para que você entenda a raiz dos seus problemas, entenda que tudo vem da sua história. Aliás, a sua força começa através da sua história, quando você reconhece a sua história e toma a sua história, mas precisa ir para frente, né? Você precisa usar essas informações na sua vida hoje, de uma forma prática, de uma forma madura, tá? Não acredito que conhecimento liberta se não é colocado em prática. Então vamos lá, vamos conversar sobre sucesso. Quero saber aqui quem é aluna da escola, que está aí, aluno ou aluna. Para quem não sabe, eu tenho a Escola Suas Origens, que é justamente sobre isso, sobre o conhecimento sistêmico aplicado em todas as áreas da vida, porque você é uma pessoa só, não adianta você focar na resolução de uma questão só. Isso pode ser justamente o motivo de uma possível estagnação no problema, porque você foca muito no problema. Então por isso que a escola é sobre todas as áreas da vida e, como eu disse, também focada no processo de amadurecimento, tá? Então quero saber aí quem é aluna. A Hebe tá aí, Ju, eu vi que entrou. Tem mais aí, né? Boa tarde a todos, gente. Quem tá aqui pela primeira vez também me dá um oi para eu saber. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vou pedir, ei, Ângela é aluna também. Vou pedir para vocês, gente, para compartilharem aí essa live. Como eu disse, eu vou falar sobre sucesso e é muito importante entender um pouco sobre isso. Mas quero lembrar vocês que a conversa sistêmica, o objetivo dela não é ser longa, então uma meia horinha aí, por aí. E é para aumentar a consciência de vocês, mostrar aonde pode estar o problema, aonde pode estar uma questão que você não tem clareza, que você ainda não estava enxergando, tá? Então é trazer consciência para vocês. A conversa sistêmica é para isso, tá? Então vamos lá. Eu já fiz uma live, né, uma conversa sistêmica sobre sucesso relacionado com a mãe. É uma live muito boa, para quem não assistiu, recomendo, tá no meu perfil, assista, que é onde eu falo sobre a primeira camada do sucesso. Ao meu ver, né, baseado em toda a minha experiência, já estou aí vamos colocar uns 12, 13 anos no autoconhecimento e há um bom tempo aplicando o conhecimento sistêmico. É perceptível para mim 3 camadas do sucesso, tá? A primeira camada, que tem a ver com a mãe, que é o sentir sucesso, é a sua capacidade de sentir plenitude, de sentir a alegria com aquilo que você conseguiu. Então você é capaz de se arriscar, você é capaz de desejar algo e você é capaz de sentir quando você consegue esse algo. Então é como se você tivesse a permissão de sentir essa plenitude na vida, que não vem só em momentos intensos, não. Em pequenos momentos da vida a gente é capaz de sentir isso, mas caso tenha uma questão com a mãe, lá na infância teve uma dificuldade de tomar a mãe, eu não vou entrar muito aqui porque eu falei isso na outra live, essa capacidade de sentir esse sucesso, essa plenitude pode ficar reduzida, pode ficar até nula mesmo, dependendo desse primeiro encontro com a mãe, e isso vai impactar na sua sensação de sucesso, porque a primeira camada de sucesso tem a ver com o sentir, com o sentir que conseguiu, né? Então eu fiz um esforço aqui,
Ai, consegui. Esse primeiro contato, que é o contato através do sentir. A segunda camada, que tem a ver muito com o pai, que é uma segunda camada, é de reconhecimento. Você consegue aquilo e você se sente reconhecida por aquilo. Então, é a sua capacidade de sentir o reconhecimento. Muitas vezes, muitas pessoas até conseguem sentir essa alegria, essa plenitude, eu consegui isso, mas aí logo depois vem, mas ninguém, não tem uma validação. Então, quando a gente tem uma questão com o pai, se teve um afastamento do pai por algum motivo, e mesmo que o pai foi presente ali, se você não tomou o pai, vou falar aqui na linguagem da constelação familiar, se você não tomou o seu pai, se você não teve o seu pai para te validar, para reconhecer aquilo que você fazia, e isso tem muito a ver com pré-adolescência, adolescência ali, que é o momento que o filho ou a filha vai para o pai, enxerga o pai, porque antes tudo é a mãe, tudo é muito ainda querendo acolhimento, querendo os afetos, querendo amor. Depois a gente passa para um momento que é ir para o pai, que é num momento que a gente recebe a validação, que a gente recebe o reconhecimento daquilo que a gente faz. Então a gente já vai para um campo de ação, a gente já vai para um campo de sair de um lugar, de sair da mãe. Esse seria o movimento natural de vida. Você vai para sua mãe primeiro, depois você sai da mãe e tem um encontro com o pai. E nesse momento você está agindo, porque o pai estimula a ação, estimula que você vá. E aí quando você vai e tem as suas atitudes, faz as suas escolhas, você olha para trás e o seu pai está ali, te validando. Então, quem não teve isso pode ter uma dificuldade de ter essa camada do sucesso, que tem a ver com o reconhecimento, que tem a ver com a sensação de ser validado. Então, por mais que até tenha sucesso, sinta ali uma alegria, não consegue se manter naquilo. A possibilidade de ficar tentando várias coisas, a possibilidade de ficar tentando outras coisas é muito grande, porque é uma busca incessante de ser reconhecida, uma busca incessante de ser validada por aquilo que você faz. Como você não teve do pai, para quem não teve, como você não teve, fica um vazio nessa camada, fica uma coisa não fechada. Então, não adianta ficar colocando coisas ali, porque nada vai suprir o que de fato você gostaria de ter recebido, que era a validação do seu pai, o reconhecimento do seu pai. Então, como eu disse, pessoas que têm questão assim com o pai pode até ter sucesso, mas não consegue perceber esse reconhecimento, então está sempre buscando o olhar. Se algum outro lugar for dar isso, por mais que estivesse dando certo em algum lugar, porque você consegue que dê certo em algum lugar, mas você vai buscar outros, você vai ficar sempre buscando uma forma de estar melhor, mas não no sentido de quero ser melhor para servir ao outro. E sim, não estou satisfeita com o reconhecimento daqui, preciso de mais para que alguém me reconheça, ou seja, para que o meu pai me reconheça. E é claro que tudo isso é muito simbólico, mas isso marca a nossa vida, porque o nosso primeiro contato vem com o contato com o pai, com a mãe e com o pai. O primeiro contato com o sentir da vida, né? Então, o primeiro momento que você sente uma plenitude é com a mãe, eu expliquei isso na live, e um primeiro momento que você se sente validado por algo que você fez é pelo pai, tá? Não pode ser pela mãe? Pode, mas é do pai que você vai buscar. É do masculino que a gente busca a validação, o reconhecimento pelas nossas ações. É tudo muito simbólico, mas é assim que funciona as nossas, como é que eu posso dizer? Os nossos conteúdos inconscientes, né? Os nossos conteúdos simbólicos que fazem muita diferença para a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente elabora o mundo, tá? Então, a segunda camada do sucesso, ela tem a ver com isso, com você conseguir sentir o reconhecimento, com você conseguir sentir que foi validada. Então, quem não sente isso,
como eu disse, a possibilidade de ficar tentando outras coisas para ser validada é muito grande. Não consegue perceber que ali já foi validada, que ali já está sendo reconhecida. Então você pode estar sendo reconhecida por milhões de pessoas, milhares de pessoas. Nada vai adiantar, nada vai suprir uma necessidade interna que você tem daquela pessoa lá atrás de reconhecer você. E muitas vezes a gente não tem consciência disso. Ah, Paulo, eu nem convivi com meu pai, nem senti falta dele. Acontece que o ser humano, ele é feito de... existem símbolos internos, existem necessidades internas que vêm do seu pai e da sua mãe, tá? Você nasceu a partir deles. Então, as suas necessidades têm a ver, sim, com esses dois. E é isso que muitas vezes atrapalha o processo de autoconhecimento, o processo de amadurecimento, esse não reconhecimento dessa importância. O não assumir que sim, você queria ter tido um pai que tivesse te validado. Que sim, você queria ter tido um pai que estivesse ali atrás de você falando, ó, parabéns, muito bem, meu filho. E se fizer mal feito, pode voltar aqui que eu te ajudo. E a gente vai junto. Você vai, faz, mas eu tô aqui, eu tô de olho. Existe essa necessidade em qualquer ser humano. Tá? E é muito importante ter consciência disso. Então, a dificuldade de ter sucesso pode vir disso, dessa relação. É claro, gente, que quando eu falo aqui, eu estou fazendo uma conversa sobre um tópico. É claro que pode envolver outras coisas, pode envolver as histórias dos seus antepassados, pode envolver outras histórias dos seus pais. Eu tô falando aqui só como eu posso dizer, dessas 3 camadas do sucesso, tá? É um tópico dentro de inúmeras coisas que eu poderia falar em relação ao sucesso. Isso é o básico, vamos colocar assim, tá? E a terceira camada, que é o que eu não vou falar aqui, a terceira camada, ela tem a ver com o resultado no outro. Então, quando você gera o resultado no outro, você vê o outro tendo resultado, aquilo fecha a sensação de sucesso. É um sucesso total. Só que você só consegue ter essa sensação de sucesso real quando essa sensação de sucesso afetiva estiver bem elaborada. Paulo, mas e se eu não tive? Como é que eu faço? Aí é que tá. Não é que você tem que voltar no passado e ter esse acolhimento da sua mãe ou ter esse reconhecimento do seu pai. Não teve. Mas é justamente trabalhar isso. E aí é lógico que aqui é isso que serve os processos terapêuticos, por isso que dentro da escola, além das aulas onde eu explico tudo muito detalhado, tem as vivências, porque é através do sentir que você vai ser capaz de fechar isso, de elaborar isso, tá? Então existem inúmeras formas de resolver isso, mas é uma resolução interna. É uma resolução, como eu disse, afetiva. E tem muito a ver com o processo de amadurecimento, porque à medida que você amadurece, essa necessidade afetiva para de fazer sentido, porque é uma elevação da motivação interna, tá? Então, no filme do Elton John, quem viu, gente? Manda aí pra mim, por favor. Quem assistiu o filme? Me falem aí. É um filme muito bom, tá? Vale muito a pena assistir. E no filme, logo no início, a gente vê tem lá uma música, né? E aí ele toca piano, ele é criança ainda, devia ter lá uns 7 anos, mais ou menos, que é justamente aonde vem a idade da razão, que ele começa, que vem essa idade aonde o pai começa a entrar também. Ele tá lá tocando, é a primeira vez que a mãe vê ele tocando, porque ele acompanha na rádio e simplesmente toca. O cara era um gênio, né? Desde criança era um gênio. E ele toca muito bem, perfeitamente. A mãe fica olhando, espantada, mas ela age com desdenho. Ela simplesmente, ela faz um movimento de tô nem aí. E ele sente, obviamente. Então, ou seja, ele já tem ali um contato de não acolhimento, né, de não... Tô aqui fazendo alguma coisa e minha mãe nem liga, sabe? Eu não posso fazer... Eu não tenho essa sensação de que se eu for até ela vai me abraçar. É mais ou menos isso, né? Quando como eu falei, na live de sucesso com a relação com a mãe, eu explico muito bem isso. Mas então, logo no início do filme, tem essa cena onde a mãe trata com desdém o fato dele ter tocado muito bem. Você vê claramente que existe uma questão dela ali.
E aí, quando a avó chega perto, né, a avó vê que ele toca bem, ela fala alguma coisa com ele e ele fala, eu quero tocar, quero que meu pai veja. E o pai dele é totalmente ausente de forma emocional, né? Ele não... E aí logo depois tem uma música que mostra como que cada um está na sua própria dor. Eles falam ali, eu quero amor, né? Eu gostaria de ter amor. E cada um fala, é uma música. O filme, ele é quase um musical, não é musical, mas ele tem muitas músicas. E aí nessa música é perceptível que cada um está no seu mundo, cada um querendo o amor da forma como cada um deseja, ou seja, um afastamento de todos, ninguém olha, ninguém vê aquele menino ali. Por mais que ele fosse um gênio, quando eles enxergam um gênio ali, é claro, eles têm um interesse nisso, mas não tem afeto. Então, de fato, o Elton John não recebeu o afeto da mãe e não recebeu o reconhecimento do pai, não recebeu a validação do pai. E aí, o que a gente vê durante o filme? Ele numa busca incessante de prazer, tanto através de drogas, quanto parte de sexo, de compras. Então, ele é viciado em quadros, se eu não me engano, em arte, né, em coisa... muito caras, todas as coisas muito caras. Então, ele está sempre numa busca incessante de prazer, que não tem fim, principalmente através das drogas, e ele atrai pessoas que geram nele justamente o que a mãe gerou, que é esse desdenho, esse ignorar a necessidade de amor dele. Então ele se casa lá com um cara que depois, enfim... dá um golpe nele, não tá nem aí pra ele, então, e o amigo, né, o que começa junto com ele, que faz as letras das músicas dele, ele tem como amigo, mas em um momento o amigo quer ir pra vida normal dele, e ele meio que, como que eu posso dizer, se afasta desse amigo, né, trata mal esse amigo. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma ferida e a gente não olha para ela, quando a gente tem uma ferida afetiva, a gente vai buscar de forma inconsciente pessoas que vão gerar essa mesma sensação, porque é uma forma de tentar vencer isso. É como se eu dissesse assim, minha mãe não me amou, eu não sinto que a minha mãe me amou, então eu vou encontrar parceiros que vão me tratar como ela, mas eu vou conseguir que eles me amem. Então é como se eu estivesse lutando para minha mãe me amar. Então é uma forma de eu tentar hoje fazer diferente para que essa pessoa que lembra a minha mãe me ame. Só que eu fico mendigando o amor. Mendigando aquilo que eu acho que eu vou fazer de tudo para aquela pessoa me dar o que eu quero. Então é isso que acontece, não é atrair de uma forma energia, não é isso. É porque aquelas pessoas que fazem você sentir aquilo que a sua mãe fez ou que o seu pai fez, faz com que de forma inconsciente você escolha conviver com elas para que você tenha a chance de ter o amor dela ou o reconhecimento dela. É como se, de forma totalmente inconsciente, mas dentro de você, de novo, inconscientemente, é como se você estivesse lidando novamente, tendo a chance novamente de estar com a sua mãe ou com o seu pai. Entende? Então, o que isso tem a ver com sucesso? É lógico, ele está no sucesso, ele está no auge, mas nada supre aquilo. Quando ele está no show, o que ele tenta fazer? Quanto mais ele chamar a atenção, melhor. Ele tenta chamar muita atenção através das roupas, através dos gestos. Ele se torna um ícone nesse sentido de chamar a atenção. Só que o cara era um gênio, então deu tudo certo em relação à música, né? Não para ele, pessoa. Mas então ele fica o tempo todo, por mais que ele já tenha o sucesso ali, ele tá sempre inventando moda. Para quê? Para ser visto. Para ser reconhecido, é quase que uma forma de gritar, pai, eu tô aqui. Não é possível que você não vai me ver. E no consumo, nessa busca incessante, é uma busca pela mãe. É uma busca do prazer que ele não conseguiu sentir com a mãe. Entende? Então o filme, ele mostra perfeitamente a relação do sucesso com o pai e com a mãe, a dificuldade de sentir sucesso e a necessidade de ter coisas muito intensas para ter esse sucesso.
Porque depois ele poderia, por exemplo, fazer muito sucesso com a qualidade da música dele, com a qualidade das letras, que era o amigo que escrevia, com a qualidade do show, enfim. Não precisaria ter todo aquele... É claro que isso acabou gerando mais sucesso para ele, mas nada era o suficiente. E aí ele ia para as drogas. Porque nada era o suficiente. E jamais seria, porque o que ele estava buscando é uma criança buscando a mãe e o pai. Tanto é que no final do filme, para quem não assistiu, tampa os ouvidos, no final do filme ele tá lá no encontro de não sei se é Alcoólicos Anônimos ou se é de droga, acho que é de álcool mesmo. E aí quando ele fala, quando ele tem a oportunidade de falar, ele vê a criança dele, né? E é lindo, o final é lindo e mostra justamente isso, assim, o quanto que tudo aquilo que ele viveu era uma demanda da criança dele, não vista, não amada, não reconhecida, não validada. É claro que no final do filme mostra que ele parou com as drogas, mas ele continuou com a compra de artes, né? Ele continuou viciado em artes. Então, o que isso significa? Que ele não curou essa ferida. Ele resolveu algumas coisas, mas ele não curou essa ferida. Ele continua precisando de coisas para ele sentir sucesso, sentir essa plenitude, entendeu? Então, a Cíntia colocou, a dor também trouxe força, porque ele só se tornou ícone porque desejava intensamente esse amor. Sim, sem dúvida. É o que eu falo de muitas pessoas que alcançam, ganham muito dinheiro, se tornam pessoas extremamente importantes, alcançam um lugar de muito sucesso, mas se matam, têm depressão, se envolvem com muitas drogas, não conseguem ter um relacionamento fixo. Por quê? Eles estão na busca de prazer. Então, aquela pessoa que está o tempo todo numa busca incessante, por mais que ela consiga e por mais que ela dê muito retorno para a sociedade, então pode ser, né, o dono de uma empresa que dá muito retorno para a sociedade, se ele ainda estiver nessa motivação da dor, as pessoas podem ganhar com isso, mas ele vai pagar um preço muito alto, porque o foco de vida vai ser esse. Então tem pessoas que ficam estagnadas, porque ficam numa postura de espera da vida para ter aquilo. Tem pessoas que vão com muita força, porque é um querer tão grande, que vai e foca naquilo. Entende? Mas, geralmente, essas pessoas vão ter sucesso em uma área só. Vão ser vistas como sucesso em uma área só. As outras áreas vão ser bem complicadas, que era o caso dele, entende? E mesmo no trabalho, ele não sentia ali... ele sentia ficava muito perdido em muitos momentos. Porque até algo que eu quero falar com vocês, assim, quando a gente não tem... Se você não tem referência de sucesso, e essa referência vem do primeiro contato com o pai, primeiro contato com a mãe, primeiro contato com o pai, a referência do seu sucesso será a referência do outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você vê alguém feliz, ou seja, ali pleno, né, uma alegria intensa, quando você vê alguém sendo reconhecida, e quando você vê alguém gerando resultado em outras pessoas falando bem dela, você vai achar que aquilo é sucesso. E aí você pode ficar muito frustrada, porque na verdade não é aquilo que é sucesso para você, você ainda não sabe o que é sucesso para você. E como eu disse, como você não tem referência desse sentir sucesso, quando você vê o outro tendo essas três coisas, a sua referência se torna o outro. É por isso que aqui nas redes sociais é tão fácil fazer sucesso quando se mostra uma vida intensa, uma vida extraordinária, o tempo todo viajando, o tempo todo com champanhe, o tempo todo com, sei lá, mostrando coisas, né, que representam prazer. As pessoas que não têm referência de sucesso interno, que tem a ver com relação com mãe, relação com pai, elas vão ver no outro a referência de sucesso. E a chance de achar que aquilo é uma vida maravilhosa é muito grande.
Não estou dizendo que a pessoa que faz isso não tenha, não estou dizendo da pessoa, estou dizendo de quem olha para a pessoa e torna a vida dela algo ruim por conta dessa referência. E aí, aquilo que ela tem na própria vida, que gera sim alegria, pequenas alegrias, que gera sim prazer, ela não consegue perceber. Como ela não tem essa referência de sucesso, quando a gente não tem referência de alguma coisa, isso precisa ser muito intenso para a gente enxergar. Entendeu? Faz sentido isso para vocês, gente? Estão conseguindo acompanhar? Me falem aí, por favor, nos comentários. Me falem aí para eu saber se tá fazendo sentido, tá? Então, como eu disse, né? Essas camadas de sucesso, a primeira que tem a ver com essa plenitude, né? Com o sentir, ser capaz de... Nossa, sei lá, tomei uma coisa aqui gostosa. Ai, que gostoso. E sinto essa plenitude. Ou fiz alguma coisa que foi árdua, que foi, poxa, me deu trabalho, mas eu tenho coragem de fazer e vou lá e sinto e tive resultado. Me sinto bem com isso. E depois essa sensação de reconhecimento. Então eu fiz isso e estou me sentindo reconhecida. Eu percebo as pessoas me reconhecendo e isso faz com que eu faça melhor. Eu não fico assim, não, peraí, me reconheceram, então eu preciso de mais. Então eu preciso de mais. Não, eu tenho a capacidade de perceber, me reconheceram, que bom. Então agora o que é com mais calma. Existe uma calma, existe um passo a passo, existe um olhar para as outras coisas. Porque o que muitas vezes acontece? Isso acaba se tornando, como eu disse, o foco. Então, se eu não tive isso, quando eu tenho, isso se torna o pilar da minha vida. E aí as outras coisas comuns passam a se tornar insignificantes. Então, quantas vezes você não deu muito valor para algo onde você estava sendo reconhecida e desvalorizou coisas que hoje talvez você veja que tem muito valor. Que é o que eu falo, né, o comum é extraordinário, né? Na verdade, o comum é extraordinário. A vida, as coisas que acontecem todos os dias é extraordinário. Só que o que acontece? Se a gente não tem essa capacidade de sentir, você só vai ter essa sensação quando você vê algo muito intenso. Entendeu? A doutora Elô perguntou aqui, e quando a gente age só a partir do reconhecimento, também seria um erro? Então, depende, né? Porque o reconhecimento ele é importante para você ter um norte. Bom, então estão me reconhecendo, estão falando que é bom, então eu vou continuar. Agora, como eu disse, se isso se torna, a partir do momento que estão me reconhecendo, vamos supor que eu estou fazendo a live aqui, e aí eu começo a ser reconhecido por vocês. Nossa, fala muito bem, muito bem. Se eu fico com vontade de no dia seguinte abrir outra live, no outro dia abrir outra live, porque eu tô sendo reconhecida, e com isso eu esqueço do meu marido, eu esqueço que eu digo assim, vai reduzindo. O meu filho, esqueço minha família, esqueço minha casa, e essas coisas começam a ter um ar de, não precisa ser eu olhando, deixa outra pessoa que olha. Isso aqui que é importante. As pessoas na rua, eu não vejo mais as pessoas na rua. As pessoas comuns eu não vou ver. Eu vou ver só aquelas intensas. Então, se você hoje sai na rua e não vê as pessoas comuns, você busca só coisas intensas, precisa olhar para isso. E eu tô falando isso, gente, porque isso está adoecendo as pessoas. No sentido de buscar referências externas pela falta de referência. E isso faz com que você reduza a importância da sua vida. Essa sua vida aí que está acontecendo aqui e agora. E isso, consequentemente, faz com que você reduza o seu servir. Porque você vai querer fazer as coisas só quando tiver um grande reconhecimento. Sendo que muitas vezes a gente começa sem reconhecimento. Por que tantas pessoas estão querendo as coisas tão rápido? Não tolera, não suporta a fase inicial, que não tem esse reconhecimento, que não tem esse sucesso, entendeu? Tá?
Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Isso tem a ver com servir, né? Tudo bem, gente? Tá ok? Então, era isso que eu queria dizer em relação a sucesso, que eu comentei do filme, né? Que é, assim, é perfeito para exemplificar isso que eu falei para vocês, que eu venho falando. Então, para quem não acompanhou, como eu disse, eu fiz uma live sobre mãe e sucesso, então vale a pena assistir. E hoje o que eu quis acrescentar foi essa questão do pai, que tem essa segunda camada. Como eu disse, tem a terceira camada, que é a do resultado no outro, não vou entrar aqui. E essas camadas de sucesso, como eu disse, elas são preenchidas nos pais, tá? Simbolicamente, mas são essas mesmas camadas que vão significar sucesso na sua vida hoje, na vida real. Só que o que acontece? Elas vão ser a partir dos acontecimentos reais. Só que você só vai conseguir sentir isso a partir dos acontecimentos reais se essas afetivas estiverem preenchidas. Entendeu? Agora, claro que como que eu vou ver na vida real, olhar para o sucesso em relação à vida real hoje, né? As coisas que acontecem hoje. Gente, isso não dá para eu trabalhar aqui com vocês, isso até vai ser uma aula para os alunos da escola, dentro do módulo de trabalho. É uma aula que já está praticamente montada, que eu vou dar para os alunos, falando justamente sobre isso, sobre as camadas de sucesso, o quanto que precisam ser preenchidas por essa questão afetiva, que tem a ver com os pais, mas o quanto que são essas as camadas que precisam ser vistas na sua vida hoje. Para que você perceba aonde você está errando para não ter o sucesso. E quando eu falo sucesso, não é algo, vou virar famosa. Não é isso. É justamente isso que eu tô falando, essas 3 camadas. E essas 3 camadas você consegue em pequenos gestos no seu dia a dia. Então, quando você consegue perceber pequenos, e quando eu falo a palavra pequeno, não é no sentido diminuindo a importância, mas é no sentido de ser pequenos, né, de tamanho, vários pequenos sucessos durante o dia, e você começa a entender o que é sucesso para você, a chance de você ser pescada pelo sucesso do outro é muito menor. Porque você se torna consciente do que é sucesso para você e muito mais do que isso, você se torna consciente do sucesso que você tem na sua vida comum. Em cada dia da sua rotina, mesmo naqueles dias que deu tudo errado. Existe muito sucesso nesses dias, se você aprende com isso que deu errado. Agora, entende que se a sua referência de sucesso for aquela pessoa que vive daquele jeito, que fala daquele jeito, que tem aquele tipo de resultado, você não vai enxergar esse sucesso no seu dia a dia e muito menos nos dias que, entre aspas, não dão certo. E aí você perde muito tempo, porque você fica vislumbrando a vida do outro e não aprende com a sua própria vida. E fica uma vida totalmente sem sentido. Tá? Tudo bem, gente? Ajudei aí ou piorei? Deu para entender? E falar sobre tudo isso é muito importante porque o meu trabalho é muito sobre isso, gente, de vocês entenderem quem são vocês. Ter a capacidade de ter liberdade de ser você, mas não a liberdade para fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Não, é a liberdade de ser você, de ser feliz sendo você e mais do que isso, de ver a força de ser você. Porque o mundo perde muito com cada pessoa que fica buscando no outro coisas que têm a ver com carências. Perde muito. Então, a minha intenção é ajudar cada vez mais pessoas nesse sentido de entender a força de ser você mesmo. Porque cada um que descobre isso, que entende isso, é mais um servindo para o todo. Paulo, mas o que eu ganho com isso? Muito. Muito. Talvez você não perceba ainda porque a sua motivação ainda é infantil. A sua motivação ainda é você mesmo. É uma motivação afetiva.
Quando você eleva a sua motivação, você começa a entender o quanto você ganha fazendo aquilo que você veio para fazer. A finalidade do ser humano. Então, o sucesso, ele precisa ter a ver, na verdade, entrando um pouquinho na aula que eu vou dar para os alunos, ele precisa ter a ver com a sua finalidade enquanto ser humano. E aí a pergunta é, você sabe qual é a sua finalidade enquanto ser humano? Às vezes a gente não para pensar nisso, fica tão preocupado em ter alguma coisa e esquece de perceber que para ter alguma coisa, primeiro você precisa ser. Então, quem você é para ter isso que você quer ter? Tá? Tudo bem, gente? Então é isso, mais uma conversa sistêmica. Semana que vem a gente volta. Espero que tenha mexido aí com vocês, contribuído em alguma coisa. E a gente se vê nos próximos encontros, tá? Quero lembrar vocês, amanhã eu vou falar no mesmo Stories rapidinho, que sábado agora a gente tem a vivência, o mapa 2024, tá? Essa vivência eu não tô fazendo muito alarde não, porque é uma vivência para os alunos, mas eu estou abrindo as portas para quem tem muito interesse. Então, quem ainda não entrou, é até amanhã, tá? Para entrar nessa vivência. É uma vivência para fechar o ano de 2023 em ordem e entrar em 2024 com as metas claras, entendendo quais são os bloqueios que fizeram com que você não conseguisse atingir essas metas ou não conseguisse ter ações para atingir essas metas e principalmente que essas metas sejam compatíveis com quem é você, com o que você quer a longo prazo. Então tudo isso a gente vai trabalhar nessa vivência o mapa 2024. Vai ser sábado agora de manhã, então quem tem interesse me manda um direct aí que eu mando tudo direitinho, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê na próxima. Até!